Oi, pessoal, como estamos? Vamos lá? Vamos fazer mais um trabalho da leitura da pintura em tecido. Olha aí, hoje nós trouxemos mais um motivo de Natal, né? Mais um motivo de Natal na neve. Nós aqui não temos neve, se bem que às vezes acontece, né? Mas é um motivo de Natal. Aqui é um ursinho com duas foquinhas, né? Focas? Ou aquele outro bichinho? Não, não é foca. Agora eu não lembro. Ai, gente, é uma coisa que a gente não tá todo dia ligado, né? Eu tirei esse risco da internet, tá? Da internet. Aqui nós temos um fundo azul, azul Caribe. Primeiro o clareador, depois o azul Caribe juntinho do risco, né? E depois esfumaçado para cima do clareador, para ficar bem suave, para não ficar uma divisão aqui, né? Maior. A gente suaviza passando o clareador primeiro, tá bom? Então, fizemos tudo ao redor para dar mais destaque, né? Na figura. Aqui, pouquinha coisa lá, saindo já, né, do risco. Pode ver que aqui também, né, pouquinha coisa. Só uma sujeirinha, na verdade. Coloca a tinta aqui no cantinho e só vai trazendo o pincel sujo para cima do clareador. Para dar esse efeito, assim, bem suave, né, onde vai morrendo a cor. Aqui embaixo, nós passamos o cinza primeiro. Pode ser também o próprio azul inverno, porque depois nós vamos fazer a neve com o branco, mas precisa um fundo para ele ter um destaque da neve para aparecer o branco, né? Porque senão fica tudo muito branco e não destaca os montinhos de neve que tem aqui. Mas isso nós fazemos lá no final. Primeiro ao redor e o chão também, para depois aplicar a tinta branca lá depois de seco, né? Somente em cima do fundo que nós fizemos. Depois o nosso urso aqui, ó, ele foi amarelo ocre, sempre, gente, fazendo o que tá por trás primeiro, por baixo. Aqui está em cima, né, na cabecinha, aqui está embaixo, aqui também está embaixo, porque depois vem aqui, ó, tá embaixo na touca, né? Depois vem os pelinhos aqui, mas isso aqui se pode fazer primeiro, ó. Primeiro e também primeiro a carinha aqui, o braço, né? Ou também pode começar lá na barriguinha dos pinguins, lembrei. Não são focas, são pinguins, né? Primeiro, ó, lá na barriguinha, ou aqui, ó, nas partes que estão mais atrás, né? Mais em terceiro plano. Aqui já está em primeiro plano, mas tem o branco, então depois vem o pezinho que está em terceiro plano. Mas enfim, as cores usadas aqui foi o ocre, o caramelo e um pouquinho de marrom mais nos cantinhos, né? Para realçar a cor. Ó, lá tem marrom, certo? Então, sempre fazendo primeiro o que está atrás. Aqui no caso fica uma coisa sobre a outra, então como é preto, eu fiz primeiro aqui. Depois, com muito cuidado, fui fazendo preto ali para não borrar e se borrar a gente tira o excesso, limpa, lava o pincel, passa o pincel limpinho, que daí já melhora, já sai fora o preto, né? Porque aqui quando você for fazer o pretinho aqui já está seco, então ele vai pegar o mínimo de tinta, mas você pode contornar primeiro bem direitinho o preto, né? Para daí ir esfumaçando. Mas enfim, né? Primeiro as partes de trás, para depois as da frente, sempre pedacinho por pedacinho, para não secar a tinta, para você poder ir trabalhando as cores, misturando, né, enquanto a tinta está molhada, tá bom? Aqui no pezinho, ó, é o rosé esfumaçado branquinho aqui, tá? E uma coisinha de nada, se você quiser acentuar o contorno, né? Pode ser com rosa chá também. Eu usei a mesma cor aqui do laço,
Usei aqui nos pezinhos, tá? Do lacinho lá. O lacinho foi lá no final, depois de tudo pronto aqui, né? Fizemos o lacinho. Mas então, gente, é sempre essa a maneira correta de fazer, que dá menos trabalho para nós. A mantilha, eu usei a mantinha, né? Eu usei o azul mar com sombra de cinza ônix, tá? A sombra aqui foi cinza ônix. Depois eu fiz um stencil. Aqui o stencil ultrapassou um pouquinho, preciso dar uma retocada. Mas acontece, a gente faz com muito cuidado, né? Mas ainda assim acontece. Depois é só retocar ali com um pouquinho de caramelo. Eu até deixei assim para mostrar para vocês que acontece da gente, quando tá fazendo um stencil, né? Ele ultrapassar um pouquinho o espaço em que a gente quer aplicar o desenho. Mas ali, ó, é só pegar um caramelo e dar uma arrumadinha aqui na cor, para ele ficar perfeito. É que a gente quer tudo perfeito, né? Então, aqui é branco, né? Branco vocês podem usar um cinza, aquele mais escuro, cinza escuro mesmo, né? Ou um pouquinho de sépia também, em alguns pontos, ó, uma sujeirinha só para destacar, só para dar uma sombra aqui, ó. Usei o cinza, depois a sujeirinha de sépia aqui, ó, para fazer uma sombra ali, na barriguinha também. Preto, enquanto o preto está molhado, eu posso ir puxando os pelinhos, mas eu prefiro fazer depois, passar primeiro a tinta, pintar tudo, aqui branco, aqui preto. Depois de seco, eu diluo uma gotinha de tinta no pincel, boto lá no pratinho, no godê, uma gotinha de tinta no pincel, preta, né? Molho o pincel na água e trago aquela gotinha de água, dou uma batida, né, para não ficar muita água. Misturo lá no pratinho, pra tinta ficar bem diluída. E aí, eu vou puxando com o pincel filete os pelinhos que eu quero que mostre, né? Aqui, ó. É pouquinha coisa, bem pouquinho. Ali ele tem os pelinhos. Aqui tem é o preto, né? O esfumaçado de branco ali por cima para fazer o bracinho dele. Então, aqui também, ó. Aqui também tem uma sujeira, uns pelinhos puxadinhos ali. Tá bom, gente? Então, é isso. Depois, a neve. Depois de tudo pronto, eu vou pegar o pincel carregado e vou puxar a neve, né? Fazendo os montinhos de neve aqui, ó, né? Aí é só ir aplicando a tinta, só ir aplicando a tinta. Dá uma esmaçada, aplica a tinta aqui na parte de baixo, sempre fazendo o que tá atrás primeiro, ok? A touca vermelho, primeiro, né, fiz lá aquela parte. Primeiro eu fiz o ursinho, depois eu fiz a touca sombreada de vinho ou berinjela, se vocês quiserem um pouquinho mais escuro, mas é só esfumaçar que fica lindo. E uma sujeirinha de rosé para clarear. Se quiser, depois pode fazer uma luz seca também. Luz seca, vocês lembram como é, né? Pega a tinta no pincel, depois do trabalho seco, pega a tinta, tira o excesso no pratinho ou no pano, apenas trazendo o pincel sujo e vai esfregando aqui de leve para dar o tom que você quer para fazer a sua luz seca. Também pode ser sombra seca também, se quisermos, também podemos acentuar as sombras dessa mesma forma. Aqui nos pelinhos da touca do Papai Noel, nós passamos primeiro o branco misturado com o cinza chumbo, também pode ser o cinza lunar, se vocês preferirem, tá? Mistura o branco, cobre todo o espaço. Depois eu vou trazendo o pincel em amassadinhos, pode ser enquanto tá molhado, só fazendo isso, ó. Aqui foi assim, né? De cima para baixo, só fazendo amassadinhos. Pego o pincel filete lá, depois, da mesma forma,
diluindo uma gota de tinta branca na água, lá no pratinho, uma gota de tinta branca, uma gota de água, e vou puxando os cabelinhos, tá? Você pode fazer enquanto tá molhado, né? Quando você pintou ali molhadinho mesmo, e já faz em seguida a tinta diluída, o branquinho, e vai puxando os cabelinhos para dar esse efeito de pelinho saindo, né? Daquele pelinho na touquinha lá do Papai Noel. Aqui o nariz foi preto, né? A carinha é amarelo ocre, caramelo, rosé lá na bochecha. Então, tem sombra, se vocês observarem, né? Só um pouquinho, tem que trocar a mão. Tem sombra aqui ao redor. Primeiro eu faço a parte do ocre antes do preto, né? Faço a sombra do caramelo aqui ao redor, ó, embaixo da boquinha. Lá embaixo da touca, no contorno, né? Tudo com caramelo. Esfumaço. Pouquinho de... Caiu meu pincel. Pouquinho de branco. Primeiro o rosa, né? E depois o branquinho aqui, ó, em alguns pontos, para dar essa luminosidade lá também, ó. Para ficar, para destacar, para ficar uma carinha bochechudinha, rechonchudinha, bem linda. Tá bom, pessoal? Então, foi isso que eu fiz ali no bico dos pinguins, também ocre, né? As mesmas cores do pé, as mesmas cores do ursinho. Ocre, caramelo, sépia, tá? Depois aqui, para fazer a parte aqui do olhinho, é um preto diluído. Quando faço lá os pelinhos, eu já aproveito e faço isso aqui, ó, tá? Contorno aqui pode ser de sépia, pode ser até do mesmo preto, tá? Eu usei sépia, mas pode ser o mesmo preto, tá bom, gente? O olhinho ali é bem fácil, né? É bem fácil de fazer. Primeiro uma bolinha preta, depois o contorno e uns pontinhos de branco para destacar a luminosidade do olhinho, tá certo? A nossa menina com um lacinho da mesma cor dos pezinhos ali da sola do pé. A cartinha que ela está recebendo branca, uma sujeirinha de sépia ou de cinza para dar um tom, mas não ficar aquela coisa, aquele branco parado, né? Só uma sujeirinha no pincel. Olha aqui, ó, a sujeirinha. Lá também tem, bem baixo aqui, para destacar. E depois aqui um ponteadinho com a tinta diluída também, das cores do Brasil, né? Apesar de que o pinguim é lá das áreas frias, das regiões frias do mundo, mas aqui ela recebeu uma cartinha do Brasil. Eu sou patriota, né? Então, poderia ser as cores dos Estados Unidos, mas eu preferi do Brasil. E coraçãozinho, porque o pinguim, ele, quando vem procurar águas frias, lá no verão das regiões frias, eles aparecem aqui no sul também, né? Então, é isso. Então, bom trabalho para vocês, espero que gostem, tá, gente? Depois eu coloco lá o risco, a foto do trabalho pronto e tudo mais. Um beijo grande a todos, todas, né? Porque temos meninos também. Um beijo grande. Até mais, tá? Se cuidem, bom trabalho.